Agora é oficial, Ramon Dias foi demitido pelo Corinthians no final da tarde dessa quinta-feira. Negociações em andamento com o Dorival Júnior. O objetivo é dar um chapéu no São Paulo para fechar com o ex-treinador da seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também sobre Caleri, que vai precisar passar por cirurgia, e o tricolor já busca em caráter de urgência na Europa um substituto para ele. Últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias, que é hora de falar sobre o Grêmio. Contei para vocês sobre uma sondagem do tricolor em Thiago Carpini, negociação que não avançou, certo? Pois saibam que a bola da vez no Grêmio é Dorival Júnior, mas a tendência é que o Grêmio acabe se acertando com o Mano Menezes. Dorival tem criado enormes dificuldades para os clubes que o procuraram. Foi assim com o São Paulo há algumas semanas, tem sido assim com o Santos nos últimos dias. Corinthians também encontrou alguma dificuldade em avançar para fechar com o Dorival. O Grêmio fez proposta oficial, mas o Dorival pediu bastante dinheiro. Dessa maneira, a tendência é que o tricolor gaúcho se acerte nas próximas horas, no máximo até o fim da semana, com o Mano Menezes, que está desempregado desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando foi demitido pelo Fluminense. Mano que treinou com sucesso o Grêmio entre os anos de 2005 e 2007. Curioso que faz bastante tempo. Em relação a essa passagem, ele deixa o Grêmio para treinar o Corinthians em 2008. A partir daí passa por vários clubes, entre eles a seleção brasileira. Só para completar, sobre o tricolor gaúcho, a demissão de Gustavo Quinteiros, treinador argentino contratado em janeiro, vai custar ao tricolor mais de 10 milhões de reais com multa rescisória. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo com uma péssima notícia. Jonathan Caleri não joga mais em 2025. Nessa quinta-feira ele foi submetido a exames que apontaram rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Essa é a mais temida das lesões para jogadores de futebol, período de recuperação que dura mais ou menos 9 meses. Dessa maneira, Caleri só estará à disposição do São Paulo para 2026, a lesão mais séria de toda a carreira do atacante argentino. A tendência é que a cirurgia seja feita já na próxima semana para que ele inicie o mais rápido possível a sua recuperação física. Diante dessa enorme lacuna e ausência, São Paulo está no mercado buscando jogadores desempregados na Europa. A ideia é tentar repetir o feito com o Cédric Soares, que deu super certo, atleta português que não tinha clube e por isso pôde ser inscrito. A janela de inscrições por aqui também está encerrada, mas se o São Paulo encontrar alguém que já estava desempregado antes do fechamento da janela, há a possibilidade de inscrição de forma imediata. Se o São Paulo não tiver êxito nessa busca, vai passar a pensar em nomes de atletas que estarão livres na metade do ano. Janela de inscrições permite a inscrição de atletas que estão em fim de contrato a partir de junho. Entre os nomes que já estão sendo especulados, João Pedro, centroavante de 31 anos, que pertence ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, além de outra alternativa que já havia sido debatida internamente dentro do São Paulo, Carlos Vinícius, centroavante que já passou com destaque, por exemplo, pelo Benfica, Mônaco, entre outros clubes, pertence ao Fulham e tem vínculo com o time inglês somente até 30 de junho. Para falar sobre o Corinthians, que anunciou no final da tarde dessa quinta-feira a demissão do técnico Ramon Dias. O argentino, que havia sido campeão paulista no dia 27 de março, não é mais treinador do clube. Demissão que vai custar ao Corinthians cerca de 5 milhões de reais com multa rescisória. A decisão havia sido tomada depois da derrota por 2-0 para o Fluminense na noite dessa quarta-feira. Ao longo da quinta, o Corinthians discutiu internamente em relação à multa, pagamentos, parcelamentos e fez o comunicado ao treinador argentino depois do treino. Pela manhã, Ramon ainda chegou a comandar uma atividade. O Orlando Ribeiro será o técnico de forma interina, Orlando Ribeiro que dirige o Sub-20. A grande questão é quem vai comandar o Corinthians. A ideia do Timão era só anunciar a demissão do Ramon Dias assim que tivesse acordo com o técnico, o que me faz imaginar que as conversas com Dorival Júnior avançaram ao longo do dia. No primeiro contato pela manhã, o Corinthians percebeu que haveria dificuldade, até pela pedida do ex-comandante da seleção brasileira. O Corinthians foi mostrando uma série de benefícios que a presença do Dorival teria à frente do Corinthians, e essa evolução das tratativas fez o Timão imaginar que daria para dispensar o treinador Ramon Dias. Se o Corinthians conseguir concluir as tratativas com o Dorival nas próximas horas, ele é anunciado
a qualquer momento e deve iniciar seu trabalho a partir de segunda-feira. Eu já havia contado para vocês sobre a intenção do treinador de só voltar a trabalhar a partir de segunda-feira, dia seguinte à Páscoa. Dorival Júnior é nome importante dentro do mercado do futebol brasileiro e foi procurado recentemente por vários clubes, como Santos, Grêmio, entre outros. São Paulo era aquele que tinha maior intenção, maior desejo de contratá-lo. O presidente Júlio Casares conversava há semanas com o Dorival Júnior, mas, ao que parece, o Timão vai aplicar o chapéu no tricolor. Como é possível o São Paulo perder o Dorival e o Calleri no mesmo dia? Essa notícia do Calleri é super importante. Ontem ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo, foi submetido a exames nessa quinta-feira no Hospital Albert Einstein, os exames constataram uma ruptura do ligamento cruzado anterior, aquela a que mais temida pelos atletas, período de recuperação que pode chegar a 9 meses, Calleri só é aguardado para voltar a jogar no ano que vem. E aqui vem pelo menos uma boa notícia para o torcedor do São Paulo, a diretoria do Tricolor já iniciou a busca por um reforço para substituir o Calleri, e essa busca se dá por atletas que atuam no exterior, ou melhor, que estão no exterior, porque o São Paulo só pode contratar agora, nesse exato momento, jogadores desempregados. Então o São Paulo está analisando o currículo de atletas estrangeiros que jogam ou que jogavam no exterior e que estão livres, disponíveis no mercado, tá bom? A ideia é repetir o sucesso que foi possível com o Cédric Soares. Cédric, que havia passado pelo Arsenal, entre outros clubes, estava sem jogar, foi sugerido ao São Paulo, o Tricolor fechou essa contratação. Nicola, com o Dorival no Corinthians, quem seria o nome de consenso numa possível demissão do Zubeldia? Luiz, eu acho que nesse contexto, se o Dorival fechar com o São Paulo, tá tocando aqui, não tá atendendo. Mas a gente vai insistir, agora vamos pegar no pé do Edson até ele atender. Eu acho que nesse contexto de o Dorival aceitando o Corinthians, a tendência é que o São Paulo adie a demissão do Zubeldia, tá? E o São Paulo pode bater na tecla de que vale a pena insistir no Zubeldia, até por conta da relação que o técnico argentino tem com o São Paulo. Os líderes do elenco do São Paulo gostam do Zubeldia, tá? E eu já teria demitido ele antes, mas... vamos lá, Informação de agora, acabei de mandar mensagem, Dorival esquentou, foi essa a minha pergunta, tá? E essa pessoa está dizendo que acabou de sair do telefone com um super importante dirigente do Corinthians. Esse dirigente está afirmando que ainda não tem nada. Tá. Aí a pessoa está enfatizando que o Corinthians só a partir de agora vai começar a tratar com... Beleza. Então, sabe, o Rolando Lero? Os mais antigos, os mais novos não vão saber. Rolando Lero era um personagem que enrolava, sabe? Contava várias histórias, enfim. Então, o Corinthians está com essa versão de que... Eu até agradeço, falei, beleza, tá bom. O Corinthians está com esse discurso que só agora, a partir da demissão do Ramon, vai buscar um técnico. É uma cascata. O Corinthians já tinha, inclusive, a intenção de fechar com o treinador antes de demitir o Ramon Dias. E essa demissão do Ramon me faz imaginar que o Corinthians já possa até ter um acordo fechado, e aí, nesse caso, com o Dorival Júnior, que era a prioridade no timão. Gustavo Felipe, Júlio, o Lacazette, Miller e outros vão ficar livres. Gustavo está lembrando de atletas grandes que ficam livres na metade do ano. Não é esse tipo de reforço, Gustavo, que você, como torcedor de São Paulo, deve imaginar, tá? São Paulo segue com enormes dificuldades financeiras. Lacazette estava jogando agora há pouco Manchester United e Lyon. O Miller estava jogando ontem Champions League. Esses caras têm mercado gigante por lá. O São Paulo vai buscar jogadores desempregados nesse primeiro momento. Se não encontrar jogadores desempregados, aí sim o São Paulo vai buscar outras alternativas. Tem até 2 nomes que eu imagino que possam estar no radar do São Paulo para julho, se o São Paulo não conseguir ninguém desempregado agora. O primeiro deles é o Carlos Vinícius. Vocês vão lembrar dele, já foi especulado em vários clubes grandes de futebol no Brasil. O Carlos Vinícius tem contrato no Fulham até junho e quer voltar ao Brasil. Ele já colocou na cabeça que é hora de retornar ao Brasil. O outro é um jogador brasileiro chamado João Pedro. O João Pedro joga no Al-Ahly, dos Emirados Árabes. E embora seja desconhecido por aqui, centroavante de 31 anos de idade, com um currículo bastante promissor, muito gol no mercado árabe. Esse é o problema, né? É um cara que é pouco conhecido por aqui, exatamente porque dedicou boa parte da sua carreira ao futebol por lá. Mas na temporada passada, por exemplo, chegou a ter menos gols apenas do que o Talisca entre jogadores brasileiros que por lá atuavam.
E só a título de comparação, o Roberto Firmino, do Al Ahly, da Arábia Saudita, tinha menos gols do que esse João Pedro, que, repito, está livre no mercado, tá? Dorival no Corinthians, Crespo no São Paulo seria uma boa. Jean, eu gostei da passagem do Crespo pelo São Paulo. O cara foi campeão paulista, o cara conseguiu, num momento bem difícil, em que o São Paulo não ganhava nada desde 2013, né? O que pega hoje, Jean, é que os homens fortes do futebol do São Paulo, o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Muricy Ramalho, estavam no São Paulo quando o Crespo... O Muricy eu tenho dúvida, mas os outros dois estavam no São Paulo quando o Crespo era o treinador e ficaram com uma péssima impressão do Crespo. E quando eu falo em péssima impressão, eu me refiro a dia a dia de treinos, pré-eleções, trabalho. O São Paulo, os caras do futebol do São Paulo entendem que os caras do São Paulo entendem que o Crespo não é um cara moderno, não é um cara que pratica um futebol atualizado. O São Paulo confirma 2 de janeiro de 21. Então o Muricy esteve com o Crespo, tá? Então, dá para incluir também o Muricy nessa lista. O Belmonte, o Rui Costa, o Muricy não são caras muito animados com essa ideia da volta do Crespo. Eu percebo que há muito mais disposição por parte do torcedor em relação ao Crespo do que dos homens do futebol de São Paulo. O Marcos faz uma observação importante, mais uma lesão de joelho em gramado sintético. Marcos, eu não fiz esse levantamento e nem vou ter tempo para fazer. Mas é muito louco como os jogadores do São Paulo conseguem se machucar nas partidas de gramado sintético. Eu acho que não tem um clube de futebol no país que tem tantos jogadores machucados em lesões sérias quanto o São Paulo quando visita times que têm campo sintético. É o São Paulo jogar no Allianz Parque e tem lesão. Agora foi o São Paulo jogar na casa do Botafogo com lesão séria para quem está chegando agora. O Caleri vai passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho na semana que vem e deve voltar apenas em 2026. O torcedor tricolor, o São Paulo corre o risco de tomar um chapéu do Corinthians pela contratação do Dorival, né? Dorival que tinha aí informações que pediu o São Paulo para poder esperar passar esse final de semana, mas aí o Corinthians demitiu seu treinador e avança aí para tentar contratar o treinador e não deixar o rival São Paulo contratar o atleta. Quero sua opinião nos comentários sobre essa situação aí. Se Dorival, né, o técnico Dorival, falei atleta, perdão, o técnico Dorival, o São Paulo deixaria escapar, né? Eu vejo muito nos comentários torcedor falando que o Dorival fez um péssimo trabalho pelo São Paulo, que ele só ganhou a Copa do Brasil, porque no Brasileirão o técnico deixou muito a desejar, principalmente jogando fora de casa. Então deixa aí sua opinião nos comentários.